Havia um nome no registro de alforria que não deveria estar lá. Alguém tentou apagá-lo, mas a tinta resiste mais do que os homens que mentem. Ela se chamava Inês. Não era o nome que o senhor da fazenda havia escolhido para ela. Esse nome havia sido dado por sua mãe, numa madrugada de 1847, numa senzala no interior da província de Minas Gerais, antes que a mãe fosse vendida para o norte e Inês ficasse para trás com 6 anos de idade e uma memória que nunca mais esqueceu um rosto, um caminho ou uma promessa. Era isso o que a tornava perigosa. Inês enxergava padrões onde os outros viam caos, memorizava rotas, reconhecia armadilhas, antecipava movimentos. Na fazenda São Benedito, onde havia crescido como cria da casa do barão Cláudio Ferreira de Almeida, ela trabalhava na casa grande sob a sombra discreta de quem sabe exatamente quanto poder cabe dentro de um silêncio bem guardado. O barão não a enxergava, ou fingia que não enxergava. Essa distinção, mais tarde, faria toda a diferença. Em 1865, quando o Império chamou os filhos do Brasil para a guerra contra o Paraguai, o herdeiro da família Ferreira de Almeida, Rodrigo, 23 anos, corpo mole de rapaz criado entre festas e crédito bancário, não tinha nenhuma intenção de morrer numa vala de lama no Mato Grosso. Então o barão tomou uma decisão. Uma decisão que na época lhe pareceu simples. Ele mandou o escravo Caetano, 22 anos, ex-companheiro de infância de Inês, consertar cercas na fazenda do vizinho por 3 dias, e quando o recrutamento passou pela estrada, havia um jovem negro de 22 anos disponível, sem papel de alforria, sem proteção legal, sem ninguém que fosse gritar em praça pública que havia um erro. Caetano foi registrado como voluntário. Rodrigo ficou em casa. Inês viu tudo. Ela guardou esse segredo, como se fosse uma brasa viva dentro do peito. Porque sabia, com a clareza de quem cresceu aprendendo a ler o mundo, sem poder ler letras, que aquela informação era mais perigosa do que qualquer faca, e que usá-la na hora errada era sentença de morte. Então ela esperou. A guerra durou 5 anos. 5 anos de boatos que chegavam pelo tropeiro, de nomes que sumiam das conversas, de cartas que o barão recebia com o rosto fechado e jogava na gaveta sem responder. A fazenda continuou funcionando. O café continuou sendo colhido. Os escravizados continuaram dormindo na senzala de madeira podre com goteiras no inverno. E Inês continuou esperando. Caetano voltou em 1870. Ou melhor, o que restou de Caetano voltou. Voltou com uma cicatriz que ia da orelha esquerda até o queixo, com um dos dedos da mão direita amputados abaixo da 2ª falange, e com um olhar que havia deixado alguma coisa para trás nas trincheiras de Humaitá, que nunca mais seria recuperado. Mas voltou com algo mais, uma medalha de campanha emitida pelo comando do Exército Imperial, e uma carta assinada por um capitão que havia prometido, por escrito, com firma reconhecida, recomendar o registro de alforria como recompensa pelos serviços prestados à nação. Uma carta, com firma reconhecida, e um nome que não deveria estar no registro de voluntários da fazenda São Benedito. O barão Cláudio recebeu Caetano na varanda da Casa Grande, com um copo de cachaça e um aperto de mão. Disse que havia sido corajoso, disse que a fazenda estava orgulhosa, disse que ia ver o que podia fazer. Não disse quando, não disse como. E Inês, que estava servindo o café a 2 metros daquele aperto de mão, viu o barão olhar para o lado quando fez aquela última promessa. Ela já sabia o que aquilo significava, mas dessa vez ela não ia esperar, porque havia algo que o barão não sabia. Durante os 5 anos em que Caetano esteve no fronte, Inês havia aprendido a ler. Não em escola, não com professor. Havia aprendido com o filho mais novo do padre da vila, um menino de 11 anos que trocava lições de leitura por histórias que Inês contava sobre ervas medicinais, histórias que a mãe dela havia deixado antes de ser vendida para o norte. O padre nunca soube. O menino nunca contou. E Inês nunca deixou ninguém na fazenda ver que ela movia os lábios quando passava perto dos papéis na escrivaninha do barão. Ela havia lido a carta de alforria prometida, havia lido o registro de alistamento, havia lido o nome de Rodrigo rasurado
e substituído pelo nome de Caetano com tinta diferente, mais fresca, mais clara, traçada com uma mão que não era a mesma que havia preenchido o resto do documento. Ela havia guardado esse detalhe dentro da memória que nunca esquecia nada. E agora era hora de usá-lo. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história não é sobre romance. É sobre uma mulher que sobreviveu ao que o sistema fez com ela e decidiu que a sobrevivência não era suficiente. Fica até o final, porque o que acontece a seguir mudou 4 vidas e destruiu uma reputação que durava 3 gerações. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Toda semana tem uma história como essa, enterrada nos arquivos, apagada dos livros, mas impossível de matar. Dê uma nota de 0 a 10 nos comentários. O quanto você acha que o barão vai pagar pelo que fez? Rodrigo Ferreira de Almeida havia voltado da guerra, mas não da guerra que o pai havia evitado para ele. Rodrigo havia voltado da guerra que se faz dentro de uma casa, quando o pai descobre que o filho mais velho tem dívidas de jogo em 3 cidades diferentes, e um filho ilegítimo em Ouro Preto que o credor da família está usando como moeda de chantagem. Era setembro de 1871. O barão estava negociando um casamento. A noiva se chamava Dona Perpétua Albuquerque Matos, filha de um senador da província de São Paulo, 20 anos, dote considerável, família limpa. Era exatamente o tipo de aliança que salvaria o nome Ferreira de Almeida das dívidas que Rodrigo havia acumulado e que o pai havia começado a cobrir em silêncio. Um bilhete promissório de cada vez. O casamento estava marcado para março de 1872. Os convites já haviam sido escritos. E foi nesse momento que Inês fez sua primeira jogada. Ela não foi ao barão. Ela foi ao padre. O padre Afonso era um homem de 52 anos que havia chegado àquela vila 18 anos antes, vindo de um seminário em Salvador, com o tipo de fé que se constrói sobre culpa e não sobre vocação. Inês conhecia esse padre desde criança. Sabia de seus medos, sabia do filho que havia ensinado a ler. Sabia também, porque havia ouvido, naquela posição invisível que os escravizados ocupam nas casas dos senhores, que o padre Afonso havia recebido do barão uma doação considerável para a reforma da Torre da Capela, exatamente no mesmo mês em que o alistamento de Caetano havia sido registrado. Inês foi ao confessionário. Disse que tinha um pecado para confessar. Disse que havia lido um documento que não devia. E descreveu com a precisão de quem memorizava rotas e padrões cada detalhe do registro de alistamento falsificado, a tinta diferente, a rasura sobre o nome de Rodrigo, a assinatura que não batia com as outras assinaturas do mesmo documento. O padre ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse que isso era assunto do barão, não da igreja. Inês disse que entendia. Disse também que havia mais uma coisa. Disse que o filho do padre, o menino que agora tinha 16 anos e estudava no seminário de São João del Rei, havia ensinado a uma escravizada a ler documentos oficiais, e que se isso chegasse ao conhecimento do diretor do seminário, poderia haver consequências sérias para a continuação dos estudos do rapaz. Não era ameaça, era observação. O padre entendeu a diferença. Naquela mesma semana, o padre Afonso fez uma visita à fazenda São Benedito, uma visita pastoral, como dizia, para verificar o estado espiritual da comunidade antes das festas de Natal. E durante essa visita, num momento em que o barão e o padre estavam a sós na sala de jantar com a porta fechada, alguma coisa foi dita que fez o barão bater o punho na mesa com força suficiente para derrubar o castiçal de prata que havia pertencido ao seu próprio pai. Inês estava no corredor, ouviu o barulho, ouviu o silêncio que veio depois, e soube que a primeira pedra havia se movido. O barão mandou chamar Caetano no dia seguinte. Não na varanda, dessa vez. Na sala de despachos, onde ficava a escrivaninha com os documentos, onde ficavam os livros de registros da fazenda, onde ficavam os selos e os papéis timbrados que transformavam promessas verbais em obrigações legais. Caetano entrou com o chapéu na mão e a medalha de campanha no bolso. Ele a carregava sempre, não por vaidade, mas porque havia aprendido na guerra que os papéis somem, as promessas somem. Mas um objeto de metal é difícil de negar. O barão disse que havia pensado muito.
Disse que a dívida da família para com Caetano era real. Disse que ia providenciar o registro de alforria no cartório da vila naquela mesma semana. Caetano não disse nada por um momento. Depois perguntou com a voz de quem passou 5 anos em trincheiras e aprendeu que perguntas diretas salvam mais vidas do que respostas educadas. A senhora Inês também vai receber a alforria? O barão ficou olhando para ele. Era uma pergunta que não estava no roteiro. Era uma pergunta que abria um problema diferente, porque Inês não havia lutado na guerra. Inês não tinha carta de capitão. Inês não tinha medalha. Inês era cria da casa. Era, nos termos legais da época, propriedade da família há 24 anos, registrada nos inventários como bem imóvel, junto com os móveis da casa grande e o gado do pasto. Libertar Caetano era corrigir uma injustiça com precedente militar. Libertar Inês era outra coisa. Era uma decisão que não tinha justificativa legal óbvia. Era uma decisão que ia precisar de explicação. E explicações naquele tipo de casa, naquele tipo de família, custavam caro. O barão disse que ia pensar. Caetano colocou o chapéu de volta na cabeça, devagar, com a dignidade de quem não precisa mais pedir licença para cobrir a própria cabeça dentro de uma sala, e saiu sem dizer mais nada. Inês estava no corredor. Havia ouvido tudo, e pela primeira vez em muitos anos, algo que não era medo se mexeu dentro do peito dela. Não era gratidão, era reconhecimento. Era uma coisa diferente e muito mais perigosa. O cartório da vila ficava a 2 léguas da fazenda, numa construção de pedra e cal que havia pertencido originalmente a um escrivão do período colonial e que agora era administrada por um homem chamado Senhor Borges. 60 anos, bigode branco, a postura de quem guardava segredos de meia dúzia de famílias importantes e sabia exatamente quanto cada segredo valia. O barão foi ao cartório numa terça-feira de outubro. Levou o advogado da família, um documento com o histórico de Caetano, a carta do capitão do fronte e a medalha de campanha como evidência suplementar. Senhor Borges recebeu tudo com a expressão profissional de quem já havia visto coisas mais complicadas do que essa. Registrou a alforria de Caetano. Assinou. Selou. E então o barão pediu para registrar também a alforria de uma escravizada chamada Inês, 24 anos, cria da casa, desde 1847. Senhor Borges olhou para o documento. Olhou para o barão. Perguntou qual era a justificativa legal para a liberação. O barão disse, serviços prestados à família. Senhor Borges disse que precisava de mais especificidade do que isso. O advogado da família interveio com linguagem técnica sobre o direito do proprietário de libertar seus escravizados a qualquer tempo mediante declaração em cartório. Senhor Borges conhecia a lei tão bem quanto o advogado, mas também conhecia o barão Almirante Albuquerque Matos, pai da noiva prometida a Rodrigo, que era cunhado do juiz de paz da comarca, que havia jantar com o presidente da província na semana anterior. Ele disse que ia precisar de 2 dias para verificar a documentação. O barão entendeu o que aquilo significava, e naquela noite, de volta à fazenda, ele mandou chamar Inês. Eles se encontraram na sala de despachos, com a porta aberta e a lamparina acesa. Era a primeira vez que o barão olhava para Inês com atenção real, desde que ela havia crescido. E o que ele viu o perturbou de uma maneira que não estava preparado para admitir. Não era beleza, embora ela fosse bela, de uma beleza austera e quieta que os anos de cativeiro haviam transformado em algo parecido com coragem visível. Era inteligência. Era a inteligência de quem havia sobrevivido a um sistema inteiro, usando apenas o que cabia dentro da própria cabeça, e havia feito isso sem que ninguém percebesse, até que fosse tarde demais para importar. O barão disse, "Você foi ao padre." Não era pergunta. Inês disse, "Fui." O barão ficou em silêncio por um momento. Depois disse uma coisa que Inês não esperava. Disse, "Eu devia ter feito isso antes, sem que você precisasse me forçar." Inês não respondeu imediatamente, porque sabia que aquilo era verdade. E porque sabia também que verdade e arrependimento são coisas diferentes, e que arrependimento e reparação são coisas ainda mais diferentes,
e que entre a reparação e a justiça havia uma distância que palavras numa sala fechada não conseguiam cobrir. Ela disse: "O cartório vai registrar minha alforria?" O barão disse que estava tentando. Inês disse: "Então, tente mais." E saiu da sala. O barão ficou ali por um longo tempo, com a lamparina projetando sombras na parede de cal, olhando para o espaço onde ela havia estado. Havia uma sensação que ele não sabia nomear. Não era desejo, embora desejo também estivesse lá, enterrado sob camadas de vergonha e hierarquia, e tudo o que um homem daquele século aprendia a guardar dentro de uma sala bem iluminada. Era culpa, uma culpa específica, documentada, com data de alistamento e nome rasurado. E era também, e o que era mais perturbador, respeito. Aqui você precisa parar um segundo, porque essa história vai mudar de velocidade agora. E o que vem a seguir é o tipo de coisa que os livros de história deixam de fora. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. É gratuito. E cada história que contamos aqui vem de arquivo real, pesquisa de verdade, documentos que existiram. Dê a sua nota nos comentários, de 0 a 10. O quanto você acredita que o barão vai conseguir fazer o que prometeu, ou se alguém vai aparecer para destruir tudo antes que o papel seja selado. O que o barão não sabia era que Sr. Borges havia mandado um bilhete. Não ao juiz de paz, não ao presidente da província. Havia mandado ao herdeiro Rodrigo, porque Rodrigo e Sr. Borges tinham uma relação de 15 anos que incluía uma dívida de jogo quitada pelo escrivão em troca de favores que nunca foram formalmente registrados em nenhum papel. Exatamente porque pessoas como o Sr. Borges sabiam que os favores mais valiosos são os que não deixam rastro. O bilhete dizia, em linguagem de escrivão: "Seu pai está tentando registrar a alforria de 2 pessoas. Uma delas vai complicar o casamento." Rodrigo leu o bilhete no escritório da pensão, onde estava hospedado em Vila Rica, onde havia passado a última semana tentando negociar mais uma prorrogação de dívida com um credor que estava perdendo a paciência. Rodrigo dobrou o bilhete, colocou no bolso, pegou o cavalo e chegou à fazenda São Benedito na manhã seguinte com a expressão de um homem que acaba de perceber que o perigo não estava onde ele havia estado olhando. O encontro com o pai foi na varanda. Rodrigo disse: "O que você está fazendo?" O barão disse: "Corrigindo um erro." Rodrigo disse: "Você vai destruir o casamento. A família Albuquerque não vai aceitar um escândalo." O barão disse: "Não há escândalo nenhum. Há uma obrigação legal sendo cumprida." Rodrigo disse: "O escândalo não é a alforria do Caetano. O escândalo é a outra." O barão ficou em silêncio. E Rodrigo, que havia aprendido a ler o silêncio do pai melhor do que qualquer documento, disse: "Eu sei o que você está sentindo. E é exatamente isso que vai destruir tudo." Havia uma verdade naquelas palavras que o barão não queria tocar, porque Rodrigo não estava errado. O que o barão sentia por Inês não era simples, não era fácil de nomear nem de defender. Era uma mistura de culpa antiga, admiração nova e a espécie de atração que um homem sente quando percebe, tarde demais, que havia estado convivendo com inteligência real sem jamais reconhecê-la. Mas havia outra coisa. Uma coisa que Rodrigo não havia considerado. Havia uma carta que Inês havia escrito, com a letra cuidadosa de quem aprendeu a ler com um menino de 11 anos e praticou sozinha por 5 anos, endereçada ao comando do Exército Imperial em Petrópolis, descrevendo em detalhe o processo de alistamento forçado de Caetano, incluindo a data, o nome do oficial que havia processado o documento e a rasura no registro original que substituía o nome de Rodrigo pelo nome do escravo. A carta estava lacrada com cera vermelha. Estava guardada com o padre, com instruções específicas. Se algo acontecesse com Inês, ou se a alforria fosse negada sem justificativa legal válida, a carta seria enviada. Inês havia aprendido, durante os 5 anos de guerra, que a diferença entre uma promessa e uma obrigação é o papel que a sustenta. Ela havia criado seu próprio papel. Rodrigo descobriu a existência da carta 3 dias depois, não por Inês, por Caetano. Caetano, que tinha a alforria registrada e, portanto, não estava mais legalmente obrigado a nada,
Havia dito ao filho do barão, com a calma de quem passou 5 anos em trincheiras e não tinha mais medo de nenhum homem de fazenda: ela tem uma carta. E se você tentar impedir a alforria dela, essa carta vai chegar a pessoas que vão fazer perguntas muito inconvenientes sobre o seu nome num registro de voluntários. Rodrigo ficou branco. Não de raiva, de reconhecimento. Porque ele sabia com a certeza de quem havia vivido do lado errado de muitos negócios que aquela carta existia, que provavelmente era real, e que uma investigação do Exército Imperial sobre fraude em alistamento não era o tipo de coisa que dinheiro ou dote ou aliança política conseguia fazer desaparecer. Era o tipo de coisa que arruinava nomes, para sempre. Rodrigo foi até o quarto que Inês ocupava nos fundos da casa grande, um cômodo pequeno, de janela alta, com uma cama de madeira e uma caixinha de cedro, onde ela guardava os poucos objetos que havia acumulado em 24 anos de vida naquela casa. Bateu na porta. Inês abriu. Rodrigo disse: "Você ganhou." Inês disse: "Eu não estava jogando." Rodrigo ficou olhando para ela por um momento. Depois disse uma coisa que não esperava dizer. Disse: "Você é mais inteligente do que qualquer pessoa nessa fazenda, incluindo meu pai, incluindo eu." Inês disse: "Eu sei," e fechou a porta. A alforria de Inês foi registrada no cartório de Vila Rica no dia 12 de novembro de 1871. Senhor Borges assinou com a mão de quem não tinha alternativa legal. O advogado do barão havia apresentado a documentação completa e tentar bloquear um registro de alforria sem justificativa legal específica era o tipo de coisa que atraía a atenção de juízes, e juízes faziam perguntas que escrivães como ele preferiam evitar. O documento foi selado, com o sinete oficial da comarca, em 3 vias. Uma ficou no cartório, uma ficou com o barão, uma ficou com Inês. Ela dobrou o papel com cuidado, guardou dentro da caixinha de cedro, e só então escreveu uma segunda carta para o padre, não a carta com a denúncia, mas uma carta simples, de 3 linhas, pedindo que a carta lacrada fosse queimada, que o assunto estava resolvido e que a dívida entre eles estava quitada. O padre queimou a carta naquela mesma noite e dormiu, pela primeira vez em semanas, sem acordar às 3 da manhã com suor frio. Mas a história não terminou aí, porque o casamento de Rodrigo com Dona Perpétua Albuquerque Matos foi realizado em março de 1872, como planejado. E 3 semanas depois do casamento, o pai da noiva, o senador Albuquerque Matos, homem de 61 anos com o tipo de curiosidade política que havia mantido vivo em Brasília por 2 décadas, recebeu de uma fonte anônima um documento. Não a carta de Inês. A carta havia sido queimada. Era outro documento. Era uma cópia do registro de alistamento original. O documento com a rasura, com a tinta diferente, com o nome de Rodrigo substituído pelo nome de Caetano, obtida por alguém que havia tido acesso ao arquivo do Exército Imperial durante os anos de guerra e guardado aquela cópia com o tipo de paciência que só quem foi treinado a esperar consegue manter. O senador olhou para o documento. Olhou para o nome do genro. Olhou para a data. Mandou chamar seu advogado. E naquela mesma semana, discretamente, sem escândalos públicos, porque o senador sabia que escândalos públicos danificam os 2 lados, iniciou uma investigação particular sobre a família Ferreira de Almeida. O barão ficou sabendo da investigação 2 meses depois, por intermédio de um político amigo que havia sido alertado pelo advogado do senador durante um jantar. Foram os piores 2 meses da vida do barão. O encontro aconteceu em maio de 1872, não na fazenda. Numa sala de reuniões num hotel de Vila Rica, com o advogado do barão, o advogado do senador e os 2 homens sentados em lados opostos de uma mesa de mogno. O senador colocou o documento sobre a mesa. O barão olhou para ele. E pela primeira vez em sua vida adulta, o barão Cláudio Ferreira de Almeida não disse nada, porque não havia nada a dizer. O documento existia. A rasura existia. O nome de Rodrigo estava lá, embaixo da tinta diferente, legível para quem soubesse procurar. O senador disse: "Eu poderia destruir essa família.
O barão disse: eu sei. O senador disse: mas não vou. O barão levantou os olhos. O senador disse: porque minha filha já está casada, e destruir o marido dela é destruir ela, e isso eu não faço. Fez uma pausa. Disse: mas há um preço. O barão disse: qual é o preço? O senador abriu uma pasta, tirou um segundo documento e colocou sobre a mesa do lado do registro de alistamento falsificado. Era uma proposta de libertação coletiva dos escravizados remanescentes da fazenda São Benedito. 73 pessoas, financiada com recursos da própria família Ferreira de Almeida, com indenização documentada para cada uma delas, registrada em cartório, com testemunhas. O senador disse: você vai assinar isso, disse. Você vai pagar, disse. E o nome do seu filho não vai aparecer em nenhum arquivo do Exército Imperial enquanto você estiver cumprindo o acordo. O barão olhou para o documento por um longo tempo. Pensou em seu pai. Pensou no nome da família. Pensou em Caetano, de volta da guerra com uma medalha e um dedo a menos. Pensou em Inês, com a letra cuidadosa e a memória que nunca esquecia nada. Pensou no momento em que havia olhado para ela na sala de despachos e visto pela primeira vez o que havia estado lá a vida toda. Pegou a pena, assinou. Se você chegou até aqui, você acabou de testemunhar uma coisa rara. Não um final feliz. Um final justo. E tem uma diferença enorme entre os dois. Antes de continuar, se inscreva agora. Não pelo algoritmo, pela próxima história que estamos pesquisando, que vem de um arquivo de cartório de 1883 que quase ninguém conhece. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e me diga, você acha que o barão assinou porque tinha medo ou porque, no fundo, queria ser forçado a fazer a coisa certa? O processo de libertação dos 73 escravizados da fazenda São Benedito foi registrado entre agosto e dezembro de 1872. Cada nome, em cada documento. Cada assinatura, com o sinete da comarca. Cada indenização, registrada em livro-caixa separado, que ficou arquivado no cartório de Vila Rica por décadas, até que um pesquisador da Universidade de Ouro Preto encontrou o volume encadernado em couro marrom numa caixa de arquivo em 1963 e não entendeu imediatamente o que estava olhando. Caetano usou sua indenização para comprar uma pequena propriedade de 6 alqueires, a 3 léguas da fazenda. Cultivou milho e feijão. Casou-se 2 anos depois com uma mulher de nome Josefa, filha de libertos de outra propriedade da região. Viveu até 1901. Foi enterrado no cemitério da vila com uma lápide simples que seus filhos pagaram. A medalha de campanha ficou com a família. É possível que ainda exista em alguma gaveta. Rodrigo Ferreira de Almeida nunca foi investigado formalmente pelo Exército Imperial. O acordo foi cumprido. O registro de alistamento falsificado ficou nos arquivos sem que ninguém fizesse perguntas em voz alta. Rodrigo herdou o que restou da fazenda em 1879, quando o pai morreu de febre. Vendeu a propriedade em 1884 para pagar dívidas. Morreu em 1896, em Belo Horizonte, numa pensão de 2º andar, sem filhos reconhecidos. O nome Ferreira de Almeida desapareceu dos registros comerciais da região antes do fim do século. E o barão? O barão viveu mais 6 anos depois de assinar o acordo. Não eram anos fáceis. A fazenda encolheu. As relações sociais esfriaram. O tipo de homem que havia sido, o senhor de terras com nome pesado e convite para os jantares certos, deixou de existir de uma forma silenciosa e implacável, como as coisas que se desfazem pela própria lógica e não por catástrofe súbita. Mas houve uma coisa, uma última coisa. Em 1875, o barão Cláudio Ferreira de Almeida foi a pé até a casa onde Inês morava. Ela havia ficado na vila. Havia usado sua indenização para montar um pequeno armazém de tecidos e ervas medicinais na rua de trás do mercado. O negócio era modesto, mas era dela. Cada prateleira, cada peso de balança, cada moeda no caixote de madeira que servia de caixa. O barão chegou numa tarde de quarta-feira. Inês estava atendendo uma cliente quando ele entrou. Esperou. Quando a cliente saiu, o barão tirou o chapéu.
ficou em pé na frente do balcão e disse: Eu vim pedir perdão, não pelo tom de quem está fazendo negociação, não pelo tom de quem está cumprindo o protocolo, pelo tom de quem passou anos chegando ao ponto em que havia chegado e sabia que havia chegado tarde. E sabia que tarde demais é uma coisa real com consequências reais que não some com palavras bem escolhidas. Inês ficou olhando para ele por um longo momento. Havia muitas coisas que ela poderia ter dito. Poderia ter dito que pedido de perdão não desfaz 24 anos. Poderia ter dito que arrependimento não é reparação. Poderia ter dito que ele havia chegado tarde, não dias, não meses, mas décadas tarde, numa conta que nenhuma assinatura de cartório conseguia fechar. Disse nenhuma dessas coisas. Disse uma coisa diferente. Disse: Eu sei que o senhor acredita no que está dizendo. Fez uma pausa. Disse: Mas perdão não é uma coisa que eu tenho obrigação de dar. O barão não disse nada. Inês disse: O senhor pagou o que devia. Isso é o que importa agora. E foi atrás do balcão reorganizar as prateleiras. O barão ficou parado por um momento. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça. E saiu. Não voltou mais. Há uma versão dessa história que gostaria que fosse diferente. A versão em que o barão chega, pede perdão. E Inês o perdoa com uma palavra longa, e o peso deixa de existir, e eles ficam olhando um para o outro com a dignidade de quem resolveu alguma coisa profunda entre si. Mas isso não é o que os documentos mostram. Os documentos mostram uma mulher que sobreviveu a um sistema que foi projetado para consumi-la, que usou a única coisa que o sistema não conseguiu tirar dela, a inteligência, a memória, a paciência, para criar as condições de sua própria liberdade e da liberdade de 72 outras pessoas. E que, quando o homem que havia sido parte daquele sistema veio pedir absolvição pessoal, disse a verdade. Perdão não é uma obrigação. Reparação é. O armazém de Inês durou até 1891. Quando a República foi proclamada e as estruturas comerciais da região começaram a mudar, ela vendeu o negócio por um preço justo e se mudou para Belo Horizonte, que estava sendo construída naquela época. Literalmente, tijolos e planos urbanísticos, uma cidade nova em cima de um campo velho. Ela viveu num bairro operário do norte da cidade. Tinha uma vizinha de nome Donana que vendia pão de queijo na janela de casa. Tinha um gato. Tinha uma prateleira de livros, 12 volumes que ela havia comprado um a um ao longo de 20 anos. Cada compra, uma espécie de cerimônia particular. Morreu em 1909, com 62 anos, de pneumonia, num inverno particularmente frio. Não havia ninguém famoso no enterro. Não havia discursos. Havia vizinhos. Havia a filha de Caetano, que havia feito a viagem de 3 dias para estar presente. Havia um padre diferente do que havia sido seu aliado e seu refém. Esse padre não sabia nada sobre o que havia acontecido 40 anos antes. E havia, numa gaveta da cômoda do quarto, 3 documentos. A alforria registrada em cartório, com o sinete da comarca de Vila Rica, datada de novembro de 1871. A indenização assinada pelo barão, com o sinete do advogado, datada de setembro de 1872. E uma folha de papel dobrada em 4, com a letra cuidadosa de quem aprendeu a escrever com dificuldade e nunca mais parou. Era uma lista. 73 nomes. Todos os nomes das pessoas da fazenda São Benedito que haviam recebido a alforria documentada. Ela havia guardado todos os nomes, porque sabia, com a clareza de quem havia visto registros serem rasurados e documentos desaparecerem em gavetas, que a única proteção real contra o apagamento é o papel. E o papel, guardado com cuidado, dura mais do que qualquer homem que tentou rasurá-lo. O pesquisador que encontrou o livro-caixa em 1963 levou 2 anos para entender o que havia encontrado. Passou mais um ano rastreando os documentos do cartório de Vila Rica. Muitos haviam sido destruídos em um incêndio de 1931, mas o livro-caixa havia sobrevivido porque estava numa caixa de arquivo que havia sido transferida para um depósito municipal antes do incêndio, por razões que ninguém mais conseguia explicar. Escreveu um artigo para uma revista de história regional
em 1966. O artigo tinha 12 páginas. Mencionava o barão pelo nome completo. Mencionava Caetano pelo nome completo. Mencionava Inês apenas como liberta de nome Inês, proprietária de armazém em Vila Rica entre 1872 e 1891. Não tinha mais informações sobre ela. O pesquisador tentou procurar mais, mas os rastros eram escassos. Uma entrada no registro paroquial de Belo Horizonte, referente a seu óbito em 1909, um recibo de compra de imóvel do início da República e a menção de sua filha adotiva em um inventário de 1923. A lista com os 73 nomes nunca foi encontrada pelos historiadores. É possível que ainda exista. É possível que esteja em alguma caixa de arquivo que ainda não foi aberta. É possível que alguém, em algum momento, abra essa caixa e encontre um pedaço de papel dobrado em 4, com 73 nomes escritos à mão com tinta que sobreviveu ao tempo. E perceba que estava olhando para o tipo de documento que uma mulher guarda quando sabe que a memória coletiva depende de quem se deu ao trabalho de escrever. Essa é a história que não estava nos livros, que não estava nas aulas de história, que estava numa caixa de arquivo de um depósito municipal, esperando alguém que soubesse o que estava olhando. Há centenas de histórias assim, enterradas em cartórios, em registros paroquiais, em inventários que ninguém leu, em listas que alguém escreveu porque sabia que era a única proteção possível contra o apagamento. Nós contamos essas histórias aqui, toda semana. Se você chegou até o final desse relato, você já sabe o que encontra nesse canal. Histórias reais. Pesquisa de verdade. Sem romantização, sem simplificação, sem fazer o passado parecer mais fácil do que foi. Se inscreva agora. É o único pedido que fazemos. E deixe nos comentários a sua nota, de 0 a 10. E também isso. Na sua opinião, Inês fez certo em não perdoar o barão? Ou ela perdeu alguma coisa ao guardar essa distância? Essa pergunta não tem resposta errada, mas tem uma resposta que vai dizer muito sobre quem você é.